A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e é um dos temas centrais do Apocalipse. Este será o maior evento da história. Embora a data do advento seja desconhecida, Cristo apresentou sinais que indicariam sua proximidade. Ao nos prepararmos para este evento, somos aconselhados a vigiar e orar. Na volta de Jesus está o cumprimento de todas as suas promessas. O veremos face a face. Receberemos nossos queridos tragados pela morte. Será o fim da dor, da tristeza e da morte. Por isso, é o evento mais aguardado de todo verdadeiro cristão. Nesta lição, aprenderemos um pouco mais sobre esse tema fascinante. Então, um bom estudo para você. Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos ao 15º tema da nossa série e o tema que hoje vamos estudar, a volta de Jesus. Você sabia que este é um dos principais temas da Bíblia? Você sabia que o plano da salvação, idealizado por Deus antes que houvesse pecado, caminha para esse grande acontecimento como a culminação do plano salvífico de Deus? Como será a volta de Jesus? Quando ele virá? Quais os sinais que indicam a sua proximidade? Tudo isso aprenderemos no programa de hoje. Pois bem, amigos, tome sua Bíblia e vamos então para esse tema extraordinário, a volta de Jesus. Muitos têm perguntado sobre o fim da história humana. Como é que vai terminar a história humana? Por falar nisso, Hollywood tem produzido muitos filmes com possíveis ideias daquilo que seria o fim do mundo. Um dos mais recentes foi o filme chamado 2012. E vocês devem se lembrar, porque no calendário maia, este calendário só ia até o dia 21 de dezembro de 2012 e alguns achavam que porque o calendário maia tinha um fim nesta data, o mundo também acabaria. Tanto é que foi produzido esse filme, chamado 2012. Bom, 2012 chegou, passou e o mundo não acabou. Vocês se lembram que os antepassados também sempre diziam assim, 1000 chegará, mas 2000 não passará. Quantas vezes ouvimos isso? Na década de 90, principalmente. 1000 passará, mas 2000 não chegará. E chegou o ano 2000 e nada aconteceu. Então, muitas pessoas especulam a respeito do fim do mundo e como de fato será. Outros apontam para o que nós chamamos de arrebatamento secreto. Alguns dizem que a história vai terminar com esse arrebatamento e as pessoas estarão aí vivendo suas vidas normais e, de repente, desaparecerão, ou seja, serão arrebatadas de forma secreta. Há alguma verdade nessa teoria? Nós podemos confiar nela? Nós iremos aprender que não. Mas nós vamos aprender na Bíblia o que vai acontecer daqui para frente e como de fato vai terminar a história humana. Para entendermos melhor esse assunto, nós vamos então voltar-nos os olhos para Apocalipse e para outros textos dos Evangelhos e das Epístolas, porque o Novo Testamento considera essa doutrina central e o Apocalipse também apresenta esse mesmo tema. Vamos então para Apocalipse capítulo 19.
Dê uma olhadinha comigo aí no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 6 e 7. Apocalipse 19, versos 6 e 7. O texto diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O Apocalipse diz: são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro. O que é uma boda? É um casamento. E na Bíblia, a volta de Cristo para encontrar a sua igreja é retratada como sendo um casamento. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então ele volta para buscar a sua noiva. Esta é uma linguagem que o Apocalipse usa. Agora eu queria ler com vocês, eu vou até pedir a ajuda do Tiago para ler para mim esse texto. No capítulo 19, Tiago, leia para mim do verso 11 ao verso 16. E você vai perceber a linguagem que o Apocalipse usa para descrever a volta de Jesus. Versos 11 até o 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz. Até aí está bem, até o 16 está bem. Obrigado, Tiago. Você percebe a linguagem que o Apocalipse usa? Primeiro é descrito Cristo voltando em um cavalo branco, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro, e ele regerá as nações com cetros de ferro. E no verso 16 diz que ele tem no seu manto e na sua coxa escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, na primeira vinda de Cristo, ele veio, segundo o profeta Isaías, como servo sofredor. Ele veio para ser humilhado, maltratado e finalmente crucificado. Esta foi a primeira vinda. Agora, na segunda vinda, ele não volta para ser humilhado. Ele não volta para ser mais uma vez crucificado. Ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele volta para reinar. E ele volta para trazer a recompensa àqueles que se prepararam para esse acontecimento. Então o Apocalipse dá ênfase a essa mensagem. Logo no primeiro capítulo, verso 7, você deve se lembrar, lá foi dito: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Nós iremos voltar a esse texto daqui a pouco. Mas então vamos responder agora algumas perguntas sobre a volta de Jesus. Primeira delas: a volta de Jesus será secreta? Não ando ensinando por aí em muitas igrejas de que haverá um arrebatamento secreto? Os crentes serão levados para os céus? Veja, se os crentes serão levados para os céus, por que Jesus voltaria à terra? Para buscar quem, se eles não mais estivessem aqui? Nós iremos aprender agora o que a Bíblia ensina sobre esse tema. E a primeira verdade que nós temos que aprender é que a volta de Jesus não será secreta. Para isso, eu queria ler com vocês primeiro Apocalipse 1, verso 7. Você já está aí em Apocalipse, eu já mencionei esse texto. João escreveu: eis que vem com as nuvens, e o que vai acontecer? Todo olho o verá.
Há alguma coisa de secreto nesse verso? Todo olho o verá. Nada há de secreto nesse verso. Agora, o próprio Jesus Cristo falou a respeito de sua vinda, lá em Mateus 24, 27, e Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você quer um texto mais claro do que esse? Alguém esconde um relâmpago no céu? Não é visível para todos quando ele acontece? Aí Jesus disse assim: assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não tem nada de secreto. A ideia é que a volta de Cristo será um evento sobrenatural. Porque veja, aqui no Brasil, quando você contempla o sol, do outro lado do mundo, eles não podem vê-lo. Então, a humanidade não pode ver um objeto no céu ao mesmo tempo, certo? Porque a própria terra se interpõe. Quando Cristo voltar, todo o olho o verá ao mesmo tempo. Então, a volta de Cristo será um evento sobrenatural. A ideia de Apocalipse 1,7 é que não importa aonde você esteja, se no Brasil, se no Japão, você vai vê-lo ao mesmo tempo e será visível a olho nu. Esse é o foco do versículo 7. Eduardo? Pastor, essa expressão de uma a outra extremidade dos céus, está dizendo que é a família, né? Não quer dizer também que diga respeito a fora da terra? Não, a ideia aqui das extremidades, aqui também falou dos 4 ventos, está vendo? Que em outro local vai falar dos 4 pontos cardeais. Ou seja, debaixo de toda a extremidade do céu, todos os salvos serão recolhidos. E pode ser que você tenha alguém que, por exemplo, num dos acidentes dessas espaçonaves, lá no universo ficou o seu corpo, não é isso? Lá se perdeu a matéria. Não sabemos, mas o que a gente sabe é que todos os salvos serão reunidos, não importa aonde eles estejam. Natália? Pastor, a função dos anjos nesse ato vai ser a reunião dos escolhidos. Esses escolhidos seriam os predestinados à salvação? Não. Em termos de predestinação, nós lemos um texto do apóstolo Pedro, eu acho que no último programa, onde Pedro disse que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Ele predestina todos para a salvação. Agora, essa predestinação, ela não é rígida, ela pode ser rejeitada. E aqueles que rejeitarem a eleição, eles se perderão. Então, todo ser humano pode ser salvo. Quem não será? Aqueles que rejeitaram a escolha que Deus fez. Lembra que Jesus falou para os discípulos isso? Não foste vós quem escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. Então, é Ele que escolhe, e Ele escolheu todos, mas nem todos escolhem a Ele. Então, não existe essa história de que alguém foi predestinado e esse se salva, esse não foi e esse se perde. Eu pergunto, se houvesse predestinação como se ensina por aí, que justiça Deus teria? Como que Deus pode ser justo em dizer que você vai ser salva e aquela outra pessoa não vai? Qual é o critério que Deus usou? Ele usou porque Ele sabia que aquela pessoa finalmente se perderia. Não, aí você tem um problema. A presciência divina não é causativa. O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que a vontade dele interfere no futuro. Deus sabe todo mundo que vai se salvar e vai se perder? Sabe, Ele é onisciente. Agora, o fato dele saber que o ímpio vai se perder não leva o ímpio à perdição. Então, a presciência divina não é causativa. E se você disser que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, esse Deus não é justo. Sim, Eduardo. Pastor, mas tem certas pessoas que já não foram predestinadas, por exemplo, o caso de José, né, na Bíblia, Moisés, né, Jonas. Né, foram predestinados em que sentido? Para cumprir o propósito de Deus. Não, eles não estavam predestinados, eles foram chamados.
e eles aceitaram. Eles não tinham que forçosamente aceitar o papel que eles desempenharam. Quando o Senhor o chamou, eles aceitaram. Jonas relutou, né? Jonas, para você ver, Jonas é uma prova de que não existe essa predestinação. Porque a princípio ele não queria. E aí Deus foi trabalhando com ele e ele finalmente se convenceu. Mas essa relutância prova que ele não estava predestinado, podia ser rejeitado. Aí existe um outro exemplo sobre esse tema. Pensa em Judas. Ah, pastor, mas tem que ser predestinação, porque a Bíblia já dizia que alguém o negaria por 30 moedas de prata. É verdade. O profeta disse que alguém negaria Jesus por 30 moedas de pratas. Não tinha que ser Judas. Se ele tivesse ficado perto do Senhor, seria outra pessoa, não ele. Então, qualquer pessoa pode rejeitar qualquer papel ou aceitar. Então, se nós temos na Bíblia um José, um Daniel, um Jonas, é porque quando Deus chamou, eles aceitaram. Assim como nós temos outros que Deus chamou e não aceitaram. E foram por um caminho totalmente diferente. E a volta de Cristo será o maior acontecimento da história desse mundo. E alguém escreveu uma frase que marcou: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Já ouvimos os passos. Ele está aí, Ele está voltando. E eu e você precisamos tomar as decisões e fazer o preparo necessário para recebê-lo. Enquanto ouvimos essa canção, eu queria que você pensasse: vale a pena você enrijecer no seu conhecimento, naquilo que você acha ser certo, e não abrir-se à influência do Espírito e da Palavra e perder a vida eterna? Pense nisso. Anjos do céu se preparam para o dia da glória. O Rei soberano está vindo cumprir sua promessa. Sinais anunciam, o mal certamente irá findar. E com poder Jesus levará seu povo. Vamos olhar para o alto e focar na vitória. Da verdade estendendo a mão para nós. O fim do pecado e a bênção de sermos curados.